Então, corrupção, gigantes misteriosos e a decisão de apagar o mundo. Hoje, a gente mergulha de cabeça em Gênesis 6, o capítulo que prepara todo o cenário para uma das histórias mais épicas sobre destruição e, claro, sobre recomeço, a grande inundação. Olha, antes da grande inundação, veio a escuridão. Para a gente conseguir entender por que um dilúvio foi visto como algo necessário, a gente precisa primeiro olhar para um mundo que, segundo a narrativa, tinha se perdido completamente. Tinha se desviado de uma forma trágica do seu propósito original. A história já começa com uma passagem bem enigmática, uma que, olha, intriga estudiosos até hoje. O texto fala dos filhos de Deus se unindo às filhas dos homens. E o resultado disso? Os Nefilim, ou gigantes, que são descritos como heróis do passado, homens de renome. Essa união misteriosa é o primeiro sinal de que as fronteiras entre o divino e o humano estavam sendo quebradas, sabe? E isso acabou estabelecendo um cenário de profunda desordem. E aqui, o problema central é colocado na mesa, sem rodeios. A maldade não era mais um caso isolado, uma exceção. Ela tinha virado a regra. Tinha se multiplicado tanto, mas tanto, que se tornou a própria atmosfera do mundo. E é aqui que a narrativa vai ainda mais fundo. E é isso que é tão impactante. O problema não estava só nas ações das pessoas, mas na própria fonte dos pensamentos. A imaginação do coração era continuamente má. Pensa nisso. É uma descrição de uma corrupção interna, total e sem pausa. Bom, diante de um mundo tão corrompido, a narrativa muda o foco para uma reação que é, no mínimo, surpreendente: a dor divina. Vamos ver agora como a tristeza do Criador se manifesta no texto. Olha só, essa aqui é uma das frases mais humanizadoras e, eu diria até, chocantes do texto. O Criador se arrepende, ele sente pesar no coração. A linguagem usada é profundamente emocional, sabe? Sugere uma dor genuína ao ver que a sua criação, que antes tinha sido chamada de muito boa, agora tinha virado a fonte do seu sofrimento. E essa dor toda leva a uma decisão terrível e solene. A solução não ia ser uma pequena correção, um ajuste aqui e ali, não. Ia ser um reinício radical, apagar quase tudo e começar de novo, para purificar a terra daquela maldade que já estava sufocando tudo. Mas, em meio a todo esse plano de destruição total, a narrativa revela um único ponto de esperança. Uma única exceção num mundo que já estava condenado. E essa esperança tem um nome: Noé. No mundo onde todo mundo parecia estar se afogando na própria maldade, ele se destacou. E essa frase, achou graça, ela é crucial. Significa que, de alguma forma, ele encontrou favor, tornando-se a única razão para não se destruir absolutamente tudo. E o contraste fica gritante quando a gente compara os dois lados, né? De um mundo cheio de violência, um caminho totalmente corrompido, do outro, Noé, um homem descrito como justo, um homem que andava com Deus. Era essa relação íntima com o divino, bem no meio do caos, que fez dele a única esperança para o futuro da humanidade. E Noé não estava sozinho nessa jornada, não. A salvação ia se estender para a família dele, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e também suas esposas. Juntos, eles seriam os 8 únicos seres humanos a testemunhar o renascimento do mundo. Certo, com a decisão tomada e o homem escolhido, a história muda de tom. Agora, a gente passa do porquê para o como. Chegou a hora da ação. O plano divino para a salvação. Um plano que repousa inteiramente sobre os ombros de Noé. E é aqui que vem a instrução que mudaria tudo. A salvação não viria de graça, de mão beijada. Ela ia exigir fé, obediência e um esforço de engenharia sem precedentes. E tudo começa com esse mandamento bem direto: faze para ti uma arca. E olha, as especificações são impressionantes. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, são mais ou menos 150 metros de comprimento. É o equivalente a um prédio de uns 40 andares, deitado. Era uma embarcação gigantesca, projetada para resistir a uma catástrofe global. E o propósito dessa arca era exatamente sobreviver ao que a Bíblia chama de Mabu. E é interessante notar que essa palavra hebraica é usada quase que exclusivamente para esse evento em toda a Escritura. Não se trata de uma inundação qualquer, não. É um cataclismo único, com um propósito muito claro: refazer a criação. As ordens eram bem detalhadas. A missão de Noé não era só salvar a família dele, mas preservar a biodiversidade da terra.
Ele precisava coletar pares de cada animal e estocar comida para todo mundo. Em essência, ele foi encarregado de construir e gerenciar um zoológico flutuante, um ecossistema em miniatura para repovoar o planeta. E o capítulo se encerra com uma declaração que é simples, mas ao mesmo tempo incrivelmente poderosa. Diante de uma tarefa que parecia absurda e da promessa de um desastre inimaginável, a resposta de Noé não foi duvidar, foi agir. Assim o fez. Uma prova de obediência total. Isso tudo nos deixa com a grande questão, né? Gênesis 6 é, no fundo, uma história sobre o quê? Sobre destruição ou é, na verdade, sobre preservação? Sobre um ato de juízo final ou sobre a esperança teimosa de que, mesmo no meio do caos, um recomeço é possível? A arca, afinal de contas, era tanto um caixão para o mundo antigo quanto um berço para o novo.